37, Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 15. Eu não projetei essa mensagem, ela está chegando quentinha do coração de Deus para o nosso coração. Eu creio que através da palavra de Deus que nós vamos ler, alguém vai ser tocado aí, porque a palavra de Deus ela não volta vazia sem antes produzir o resultado para o qual está sendo enviada. E quantos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O texto que está em epígrafe aqui está: Israel e Judá unidos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: além disso, tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve nela por Judá, e toma outra vara e escreve nela por José, que é a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e os seus companheiros. Ajunta-os a um só outro, a uma só vara, e além se tomarão na tua mão, quando os filhos do teu povo falarem a ti dizendo: tu não nos mostrará, e quereis mostrar-nos como essas coisas, dizei-lhe: tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, os seus companheiros, e colocarei com ele, e a vara de Judá, eu farei dela uma vara, e elas serão na minha mão. E as varas que tu escreverá nas tuas mãos diante dos seus olhos, dizendo-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles forem, e ajuntarei de todos os lados, e trarei para a sua própria terra. Eu farei deles uma nação na terra, sobre os montes de Israel, e o rei será o rei para todos eles. Todos diga glória a Deus. Todos diga Senhor Jesus. Diga Senhor Jesus. Diga mais forte, Senhor Jesus. Diga mais forte, Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos diante da tua face para te adorar de todo o nosso coração. Fala conosco através da tua palavra. Podem tomar os seus assentos e glorifiquem o Senhor com as palmas. Aleluia! Glória a Deus, aleluias! Louvado seja Deus! Graças a Deus, irmãos. A palavra de Deus ela é sempre impressionante, né? Quando se trata da palavra de Deus, se trata de algo que o homem não tem como dominar, porque é inspiração divina. Ainda que o homem queira mudar o desígnio dessa palavra, o homem vai partir
vocês podem perceber que todo aquele que criaram um atalho para essa palavra não existe mais, né? Aqueles que fizeram profecias tentando contradizer esta palavra, nem no planeta Terra está mais, já partiu, e a palavra de Deus está aqui. Sabe por quê? Porque os tempos passam, as pessoas envelhecem, passa da época e morrem, os reinos se mudam, as nações se mudam, as gerações também vão se mudando, até as plantas se mudam, né? Às vezes uma planta morre para outra nascer, mas como diz a palavra do Senhor, através de Jesus, passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará, ela permanece viva, ela permanece eficaz, ela permanece uma espada mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes, de sorte que ela corta para lá, para aqueles que estão ouvindo, mas ela volta, colocando a vida do falador, ou seja, do orador no prumo, para a glória do Deus Pai, né? E aqui nós estamos vivenciando nessa mensagem uma situação na qual poderia ter sido evitada. O que aconteceu para tanto desígnio de Deus, para tanto prumo, para tanta profecia, né? Porque aqui nós estamos dentro de um cemitério espiritual. Aqui o profeta está vendo um vale cheio de ossos secos, ossos, meus irmãos, que tinha sido atuante no exército, e houve ali uma batalha cerrada, e esse exército ele perdeu, e os que morreram ficaram ali, não deu nem para ser enterrado, eles ficaram oposto ali, de maneira que todos olhavam e notavam esses ossos por cima da terra. Mas a palavra de Deus, ela tem 3 tipos de linguagem, que é alegórica, figurativa e simbólica. Aqui nós estamos narrando uma cidade figurativa, né? Um exército figurativo, que foi uma forma que o profeta usou para poder introduzir ao seio do conhecimento dos judeus a palavra de Deus. Do que se tratava esse falatório? No ano de 722, Israel foi invadido pela Síria, né? Um rei chamado Salmanasar invadiu a Síria, tomou 10 tribos de Israel, levou para a Síria, né? E essas tribos que foram levadas para a Síria, nunca mais elas voltaram para Israel. Ficaram só 3 dessas 7 tribos que foi levada, e essas 3 tribos que ficou para trás, elas se unificaram com os assírios e se tornaram samaritanos, né? E fizeram de Samaria sua capital. E entre elas tinha Midã e Berseba, aonde que o reino do norte era alojado, né? Ali era a morada do norte, onde as 10 tribos no poder de Jeroboão estavam alojadas ali, morando naquele local. Só que por influência de Jeroboão 1 e o 2, eles começaram a acordar aquela prática de Arão lá atrás, quando Moisés subiu para o Monte Horebe para buscar as tábuas do mandamento de Deus. Eles acharam, por demora de Moisés, 40 dias e 40 noites, que Moisés não ia voltar mais. Então Arão mandou que o povo tirasse os pingentes de ouro, que tirasse as correntes de ouro, que tirasse os brincos de ouro, para poder fazer entre eles um deus de ouro, um bezerro de ouro. E fizeram esse bezerro de ouro, e na hora que Deus viu aquilo lá do céu, Deus bradou para Moisés e falou: desce daqui agora, porque o povo que eu tirei com braços fortes lá do Egito está fazendo Deus para poder prestar culto de adoração diante de uma imagem de escultura. E Moisés desce, meus irmãos. Na hora que Moisés chega lá, ele viu que estava havendo uma abominação, um desvio de adoração, uma fraude, uma violação daquele
Deus implantou no meio deles, e Moisés então joga as tábuas no chão, quebra irado, e ele volta a falar com o povo, e ele fala assim: vocês têm um coração muito duro. Ele falou assim: por que vocês fez isso? Né? Quem que está compatível com isso aí, pode ficar desse lado aí, mas quem não tiver compatibilizado com isso aí, passa para o meu lado aqui, e vamos ver quem que apoia e quem reprova. Aí passa uma turma tudo pro lado dele, né, reprovando aquele bezerro de ouro. Mas por que vocês fez? Não, mas foi influenciado, nós não queríamos fazer, então passa pro lado de cá. E passou aquele monte. Aí ele virou e falou assim: agora os que passou pro lado de cá vai matar os que ficou do lado de lá. Ele pegou o bezerro de ouro, moeu ele, jogou ele no meio da água e fez os que ficou do lado de lá beber aquele ouro moído. Eles bebeu, e o resto que sobrou, que não morreu, morreu na espada, né? Naquele dia foi uma grande matança, porque Deus, ele reprovou o ato de abominação que aquele povo fez. Deus não aceita, meus irmãos, ser dividido por outro Deus. Nós não podemos colocar outra coisa que não seja a presença de Deus no nosso coração. Nós não podemos prestar culto de adoração a outro Deus que não seja o nosso Deus dos céus, né? E quando Salomão morreu, no ano de 531, ou seja, 931, o reino foi dividido, porque o filho de Salomão, chamado Roboão, esse Roboão, ele implantou uma carga tributária tão pesada, que o povo começou a gemer debaixo daquela carga tributária, debaixo de trabalho forçado, e eles começaram a sofrer, e de repente surgiu entre eles um rebelioso, que era inimigo número 1 de Salomão, chamado Jeroboão. E Jeroboão começou então a persuadir o povo de Israel que eles não deveriam viver aquela situação que o rei estava implantando sobre eles. Então 10 desses desceram para o norte para poder viver sobre o domínio do reinado de Jeroboão. E Jeroboão começou a ser o rei deles, e Jeroboão fez de novo o bezerro de ouro, e acordou a prática que tinha causado ira no coração de Deus lá atrás, 600 anos atrás, na época de Arão, quando Moisés subiu para o Monte Horebe. E nisso, o coração de Deus ficou entristecido. Deus mandava profecia, Deus mandava profeta falar, Deus mandava mensagem, Deus atuava de toda forma, tentando trazer eles de volta para o caminho da retidão, mas eles não deram ouvido. Então Deus manda um profeta profetizar: essa nação vai apagar na página de Deus, vocês não vão mais ser nação. E eles foram apagados, porque quando a Síria levou eles, eles não voltou mais para suas terras. Em contrapartida, no reino do sul, estava lá Judá, que era Benjamim, é citado aqui na mensagem, né? Porque toda vez que vai falar de Benjamim, aí fala de Judá. Toda vez que vai falar de José, né? Porque José, quando José foi elegido, aí virou 13 tribos, né? Porque no caso era 12. Porque no lugar de José, na tribo de Israel, os irmãos podem ver lá que não tem o nome de José. Não tem o nome de José. Por quê? Porque na hora que Jacó estava para morrer, que ele foi eleger os 12, aí ele colocou Manassés e Efraim no lugar de José. Então Manassés e Efraim, eles representavam o nome de José. E José não foi colocado na tribo, porque quando eles saíram de lá, José não estava com eles. Estava só o osso de José com eles, que não ficou para trás, né? Então, aqui eles falam de Efraim. Por que Efraim? Porque Efraim foi o único que ficou do lado de Jeroboão. Jeroboão, ele era da tribo do sul, e a tribo do sul era a tribo de Judá, e a tribo de Judá é a tribo que viria o Cristo Salvador. Então ficou Judá e Efraim no reino do sul, né? Eles ficaram sob o domínio de Roboão, mas eles tiveram 20 dinastias e 20 reis em uma só dinastia. O que é dinastia? Dinastia é família, né? Quando
contrapartida, o Reino do Sul, eles teve 19 reis e 9 dinastias, 9 famílias foram levantadas como rei. Só que no reino de Judá só teve uma família, que é da raiz de Davi, né? que é do ramo de Jessé. Então Deus, ele tinha um pacto com esses, por quê? Porque eles não estavam no mesmo raciocínio do que o reino do sul, do reino do norte. Eles não prestavam culto, adoração pagã, mas eles guardavam o mandamento de Deus no coração. Só que depois que passou um tempo que Israel tinha sido varrido do mapa, eles começaram a relaxar, começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus então resolveu a mandar os profetas para poder anunciar que ele não estava satisfeito, né? Aí veio Abacuque, né? Falando ainda que a figueira não floresça. Abacuque, ele já estava falando que nem a terra ia produzir mais por causa daquilo que ele estava fazendo, né? Aí veio o Amós, né? O Amós querendo profetizar, ele foi expulso de Betel, né? Aí veio Joel profetizando os pulgão, os gafanhotos, né? Veio Zacarias profetizando. As profecias eram como chuva na cabeça do povo de Judá. E por fim veio a profecia de Jeremias, capítulo 25, no versículo 11, que ele seria levado para uma terra estrangeira, e ali eles ficariam há cerca de 70 anos no domínio de outra nação, apanhando, sendo escravo, sendo chacoteado, sendo zombado. O Salmo 136 nos mostra que nessa terra, todo dia de tarde, eles sentavam na beira do rio, que era um rio chamado Rio Quebar, aonde que eles acamparam, e começaram a chorar, falando que queria cantar, mas não conseguia, porque estava em uma terra estrangeira. Eu quero te dizer que ainda que você não esteja onde você quer estar, o louvor nunca pode sair da sua boca, a adoração nunca pode sair do seu coração. O glória a Deus tem que estar presente em todo momento da sua vida. Ainda que você esteja passando um tempo de dificuldade, de aflição, você tem que glorificar, porque no meio do caos existe um Deus que está a par disso. Aleluias. E aqui, meus irmãos, Ezequiel entra com essa visão, né? Aqui ele estava falando, o reino foi dividido sim, entre Roboão e entre Jeroboão, mas vai haver um rei que vai unir esse reino. Esse reino vai voltar. Escreve aí, pega uma vara, escreve aí que o reino do norte e o reino do sul vai voltar a ser nação unida, porque está vindo um rei para trazer união para essas duas partes que fazem parte de uma só nação. Aleluia. Israel não foi mais visto, mas a memória de Israel, o tempo de Israel estava escrito no caderno de Deus. Deus estava ciente do que estava acontecendo. Tudo que aconteceu foi permissão de Deus por causa da desobediência deles. Aí Deus estava mostrando aqui, meus irmãos, que o tempo ia passar, que a hora deles triunfar ia chegar, e que eles um dia seriam um povo só. Olha aqui o que ele fala no 28, ele diz assim: e os pagãos saberão que eu sou o Deus que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Aleluia. O que Deus estava falando? O tempo passou, vocês não acreditaram nas profecias a qual eu mandei os profetas falar, mas chegou o tempo em que eu vou restaurar uma nação para mim. Eu não vou falar para duas nações, eu não vou falar para o reino do norte e o reino do sul, mas eu vou restaurar essas duas nações, e eu vou fazer de vocês um povo só. Meus irmãos, e hoje nós temos um Deus, nós temos um Espírito Santo, nós temos um batismo, nós temos um culto, que é um culto elegido para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, mas nós temos vários povos, várias
pessoas. O A não fala com a igreja B, a igreja B não fala mais com a igreja C. A terra ela vai ficando desunida novamente. Deus fica olhando a desunião no meio do povo, e muitas das vezes o milagre sumiu do nosso meio por causa da nossa forma de congregar. Porque às vezes nós estamos no culto e passam de outra congregação, nem a paz do Senhor, muitos dos que estão no nosso meio não tem coragem de dar, falam, não, ele não é da nossa congregação, ele não é do nosso povo, e isso vai fazendo com que o coração de Deus se entristece. E quando Deus fica entristecido com o seu povo, parece que a atuação vai diminuindo, vai se afastando. O povo vai ficando ausente de Deus. O povo vai ficando distante da operação divina. Por isso que muitas das vezes você chega aí, ora 2, 3 horas, você chega aí e prega uma mensagem eloquente e a igreja não sente. Por quê? Porque os corações muitas das vezes estão frios. Deus não está muitas das vezes chegando no meio do seu povo por causa de tantas opiniões, por causa de tantas ideias, por causa de tantos formalismo. Aleluia. Deus, meus irmãos, Ele quer que nós voltemos a ser um povo só. Um povo só. Deus não criou o inferno para julgar lá pessoas. A Bíblia diz que Deus criou o inferno, está escrito lá em Mateus capítulo 24 e no versículo 46, que Deus criou o inferno para jogar lá o diabo e os seus anjos. Pessoas não foi destinada para o inferno. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aqueles que ainda não são, vai ser, sabe por quê? Porque Deus elegeu a mim, Deus elegeu você, Deus escolheu nós, Ele nos separou para nós fazer com que o corpo de Cristo se unifique. Ele falou, escreve nessa vara. O que é vara? Vara é correção. Você tem o Espírito Santo para levar uma palavra corretiva. Isso que está errado, não faça. Você é de Deus. A vida do Senhor está dentro da sua vida através do Espírito Santo. Aleluia. E na hora que nós começarmos a entender isso, meus irmãos, a glória de Deus vai tomar toda a congregação. E nós vamos ver pessoas voltando a ser curadas de câncer. Nós vamos voltar a ver pessoas ressuscitar no meio da igreja, levantando de cadeira de roda e fazendo ali o nome do Senhor sendo glorificado através daquilo. Aleluias. É isso que Deus quer no nosso meio. Deus quer um povo que volta em coração de uma forma total para Ele, sem nenhuma divisória, sem nenhuma divergência, sem nenhuma barreira que possa impedir o Deus de Israel de estar no meio deles. Porque aqui está falando Deus numa terra de cativeiro. Nessa época aqui, Israel estava no cativeiro. Israel estava morando à beira do rio Quebar, ou seja, Judá, né? Porque Israel tinha sido levado para a Síria. Judá estava morando à beira do rio Quebar. O que o sumo sacerdote daquela época fez? Ele construiu uma sinagoga lá na terra do cativeiro, para o povo não esquecer a lei. Nós vemos que Esdras, ele construiu ali uma sinagoga para não deixar o povo desfocar de tudo da lei, das leis, mas para permanecer com a mente focada nos mandamentos, que no caso ele estava fazendo o que é para fazer no livro de Deuteronômios. Que Deuteronômio significa repetição de leis. Moisés aqui no decorrer do Pentateuco, Penta significa 5 e Teuco significa livros. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios. Gênesis é início, Êxodo é saída, Levítico é lei, Número é numerações e Deuteronômios é repetições. Deus manda Moisés repetir as leis, por quê? Porque as
geração foi nascendo mais gente, foi nascendo, e tinha pessoas que não estavam cientes disso, né? Para ele repetir aquilo que ele falou com o povo lá no deserto, aquilo que ele falou com o povo na terra de Canaã, para ele continuar repetindo, porque o intuito do Senhor, meus irmãos, não é colocar nós dentro de uma mansão, o intuito do Senhor não é colocar nós de carro grande, carro novo, não é colocar vestes novas na nossa vida, o intuito do Senhor não é fazer nós ficar no topo para todo mundo reconhecer o nosso grande nome, não. O intuito do Senhor é salvar a nossa alma, né? Foi para isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, ele veio para nos arrancar do cativeiro, que não é o cativeiro babilônico agora, mas é um cativeiro espiritual que o povo vive. Existem pessoas que são livres dentro das cadeias, que têm os seus espíritos limpos, que têm os seus corações sarados, que têm as suas condutas remoldadas, mas existem pessoas aqui na rua, vivendo sem algema, vivendo sem uma grade, mas uma vida de prisão, uma vida de preocupação, uma vida que não tem significado, está sempre desconfiada, está sempre com medo, está sempre esperando um ataque, está sempre esperando alguma pedra cair no seu quintal, no seu telhado, né? E é isso que o Jesus que nós servimos veio fazer. Ele veio tirar nossas almas do cativeiro do inferno, porque quando Jesus chegou, meus irmãos, a morte estava com a chave na mão. O diabo, eles triunfavam, né? Nós vemos ali no livro de Ezequiel, de Samuel, que uma certa feita, que o Samuel morreu e Israel ia enfrentar os gibeonitas, né? E Saul, ele ficou tão atormentado que ele falou: quer saber? Eu vou lá na feiticeira, eu vou lá na feiticeira de Hindu e vou pedir ela para invocar Samuel de volta. Olha que ponto que ele chegou. O homem sem Deus, ele faz isso. Ele volta à sua prática do outrora, ele volta a adorar a Deus, a adorar ídolos pagãos. E ele foi lá e vestiu de mulher e colocou tamanho, passou batom. E aí na hora que a mulher olhou para ele assim, falou assim: Saul, você veio para me matar? Ele: não, eu vim para consultar. Imagina um crente lá dentro do centro espírita pedindo para invocar um demônio para falar com ele, porque o Espírito Santo de Deus foi tirado dele, né? Nós temos que ter muito cuidado, que o Espírito que Deus colocou na nossa vida, ele é santo, e ele não compatibiliza com qualquer atuação que nós fazemos aqui na terra. Aí o que aconteceu? Ele perdeu o Espírito Santo, começou a andar em caminhos de tortuosidade. O espírito das trevas entrava nele e ele atacava aquele que era de Deus, né? A vida dele foi tão atormentada, que ele morreu como? Suicidou. Então o homem de Deus, ele tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tira essas coisas da gente. Antes da gente conhecer a palavra de Deus, a gente queria beber, a gente queria curtir, a gente queria fazer festa. Para quê? Para se alegrar, né? Claro, para sentir bem, para sentir satisfação. Hoje nós não bebemos, hoje nós não fumamos, hoje nós não temos que caçar festa, porque a nossa alegria, ela é permanente. Nós se alegramos quando chegamos do trabalho, nós se alegramos no trabalho, nós se alegramos quando sentamos na mesa da alimentação, nós se alegramos quando estamos falando das coisas de Deus para os nossos filhos. A alegria que Deus implantou em nós, ela é eterna. E muitas das vezes, meus irmãos, com todo esse módulo de alegria, tem pessoas que ainda conseguem aniquilar a paz de Deus e viver um cativeiro e voltar lá para o monturo aonde ele estava no outrora. Então aqui a palavra de Deus, ela veio para Ezequiel falando: olha, Ezequiel, houve uma divisão, está prestes, né? Aconteceu, está recente. O povo de Israel deixou de existir, o povo de Judá está vivenciando o caos. Mas escuta aqui, eu sou Deus, e eu estou mandando uma mensagem para a terra, para você escrever nessa vara o nome de Israel e o nome de Judá. Sabe por quê? Porque o rei que eu vou levantar, ele
vai reger com vara de ferro, e ele vai ser um só rei, e ele vai reinar para todo sempre. E através de Davi veio a nascer o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele chegou e ele implantou o reino de Deus na terra. Esse rei nunca mais vai ter outro rei que vai sentar na cadeira dele. Essa é a única dinastia que vai reinar. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele voltar para julgar a terra, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 3, que toda a sua dinastia, todos nós que estivermos com ele, vai voltar com ele para ajudar nesse julgamento. Vai ter todos nós ali, atrás dele, sentado no trono para poder julgar, para poder fazer as coisas da retidão acontecer na terra. Todos nós iremos julgar. Então, por isso, nós temos que servir o Senhor com alegria, guardar os mandamentos dele com alegria, fazer a vontade dele com fidelidade. Sabe por quê? Existem dois caminhos. Ou seja, tem as pessoas aí que falam que tem vários caminhos que levam a Deus. Verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é mentira, não. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Para me explicar isso aqui, eu tenho que fazer mais ou menos um pano de fundo. Aqui tem um trono. E aqui tem vários caminhos que faz zigue-zague, outros faz roda e tem labirinto. Só que o final desse caminho é no trono. Todos os caminhos chegam nesse trono. Só que dois caminhos só é citado na Bíblia. No livro de Provérbios capítulo 12, no verso 14, fala assim que há caminhos que para os olhos dos homens para seguir é um caminho reto, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Então quer dizer, os caminhos que são designados fora do caminho verdadeiro são todos atalhos que saem nesse caminho que conduz à morte. Agora Jesus diz assim, em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, talvez tem pessoas pegando um atalho diferente do caminho da retidão. Talvez ele não está andando ali no nosso raciocínio, o caminho que a gente quer que ele anda. Não, eu quero que aquele irmão faça isso igual eu faço isso, eu sirvo a Deus há tantos anos e a minha fidelidade é essa, eu quero fazer isso, e eu quero que todo mundo faça o que eu estou fazendo para dar certo, para me saber que é todos da verdade. Só que o mundo não corre da maneira que nós traçamos. Os caminhos de cada um são traçados pelo próprio Deus. Tem pessoas que às vezes não estão no caminho que você está querendo, mas ele está caminhando com Deus. Ele não perdeu a jornada de caminhar com Cristo, mas você não entende o caminhar dele. Não, mas isso aí tá, não sei, no meu raciocínio eu não vejo ele no caminho, mas ele é conduzido por uma mão poderosa. E esses caminhos podem até ter atalho, mas é um caminho de retidão, e esse crente às vezes está nele, e esse caminho vai levar no trono. Então aquele que estiver traçando o caminho sem a presença de Deus, ele vai chegar no trono, mas ele vai chegar diante do trono. Provérbios capítulo 12, 14, ele vai levar até aqui no trono. Esse é o caminho que todo mundo fala. Chega lá no centro, fala que o preto velho é anjo de luz, que leva a pessoa para o caminho de paz. Esse é o caminho que vai trazer até aqui. Porque daqui para trás vai ter um juiz, e o caminho de João capítulo 14, versículo 6, é o que dá aqui atrás do trono. O caminho da verdade, ele traz os crentes para cá. O caminho de Provérbios 14, 12, ele traz para frente do trono. E o caminho de João capítulo 14, 6, ele traz para trás do trono. Por que para trás do trono, pregador? Porque todos vão estar sentados atrás do trono com ele, para julgar com ele, vai participar. Vai ser muitos livros que vai ser aberto. Eles vão estar ali para participar do grande julgamento. Então, meus irmãos, nós podemos traçar o caminho, mas o caminho tem que ser com Deus. Porque o caminho sem Deus, a não ser que nós queiramos enfrentar uma condenação,
condenação a qual Jesus Cristo já quebrou. Jesus Cristo, ele pode levar a pessoa para o caminho da verdade e sustentar a pessoa na fidelidade, mas ele não pode fazer isso sem que a pessoa queira. Ele não é invasivo, ele não faz nada que possa infringir o seu caráter, que possa constrangir o seu adorador. Deus, ele não constrange em forma de adoração. Não, você tem que me adorar, você tem que andar no caminho. Não, ninguém é obrigado a andar no caminho. Não é. Você tem que, não, eu não venho porque eu tenho, eu venho porque eu sou salvo. Eu não sou obrigado a andar no caminho. O apóstolo Paulo falou que todas as coisas a mim é lícita, mas nem tudo me convém. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja, eu posso ter 2 mulheres? Pode. Ah, eu posso fazer um fake news e sair dando golpe? Pode, ué. Não tem muita gente fazendo? Pode. Ah, mas eu posso então comprar e na hora que o cobrador chegar eu sair escondendo? Pode. Eu posso se envolver com crime e viver uma vida louca e participar do culto como se nada estivesse acontecendo? Pode. Mas eu posso entrar no céu? Aí não. Porque para viver com Cristo só tem um caminho. E quem anda no caminho que Cristo traçou para andar não faz nada disso. Não é porque o Cristo obriga eles a não fazer, é porque eles foram libertos. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. No livro de Romanos, de 2 Coríntios, capítulo 5, e no verso 17, Paulo diz assim: aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então, nós estamos no caminho porque nós fomos livres, nós fomos libertos. Veio uma mão poderosa, arrebentou as nossas correntes e nos deu a oportunidade de caminhar. É isso que ele está narrando. A libertação não do cativeiro do rei Nabucodonosor. Porque se fosse desse cativeiro, irmão Paulo, que Ezequiel estivesse falando, o povo continuou preso no cativo. Sabe por quê? Porque o rei Ciro entrou na cidade de Babilônia, matou o Beltesazar e sentou no trono. E ele virou e chamou os judeus e falou assim: agora não existe mais cativo, vocês podem voltar para casa, para a terra de vocês, pode voltar. Só que foi só 1/3, irmão Paulo, daquele povo de volta para casa. O resto ficou lá. Não, nós vai ficar aqui mesmo. Continuou dentro do escravidão. Eles continuou ali. Foi nessa época em que aconteceu aquele negócio de Mardoqueu, da rainha Esther, que é a Hadassa, Foi nesse tempo. Esse povo aqui é o povo que estava na Babilônia. Deus libertou eles, usou o rei para quebrar os cadeados para eles voltar para a terra, mas eles não quis ir. Tem pessoas que Deus quebra o cadeado dele, livra ele, salva ele, dá um banho de misericórdia, mas ele quer continuar sentado dentro do lamaçal. Não, aqui tá bom, tá tranquilo, não tem exigência, não tem norma, não tem tanta ordenância, aqui para mim tá bom, mas outros já falam: não, eu quero os céus, eu quero mais, eu quero viver no caminho que me conduz à salvação. E é isso que é o nosso foco, meus irmãos. Nós temos que focar, porque igreja não atrapalha ninguém em praticar pecado, eu posso fazer o que eu quiser e participar da Santa Ceia, só eu não deixar ninguém ficar sabendo. Eu vou lá e camuflo meus atos e participo de Santa Ceia normalmente, como se eu fosse um membro do caminho, Eu posso tomar Santa Ceia até no dia da vinda de Cristo, só que no dia que Cristo voltar eu vou ter uma decepção. Esse caminho para mim vai me levar para a frente do trono, e eu não quero estar na frente do trono, porque quem estiver na frente do trono é aqueles lá de Apocalipse capítulo 20, do 11 até o 15, que é aqueles que vão estar no juízo final. Os mortos que vão ressuscitar para estar atrás do trono é aqueles lá de 1 Tessalonicenses 4, versículo
versículo 16, que diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e depois arrebatados e estaremos para sempre com Ele nas nuvens. Ou seja, uma ressurreição vai ser para condenação. Essas duas ressurreições estão em Daniel capítulo 12 e no versículo 2, que fala assim: uns que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então agora, meus irmãos, está na nossa mão qual dos dois lados que nós queremos estar. A palavra de Deus que tem que ser anunciada é essa que eu vos anuncio nessa noite, sem camuflagem, sem maquiagem, com a verdade. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aquilo que eu não falei, aleluia.